Eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. E hoje a minha conversa vai ser um pouco mais voltada para os professores do ensino comum, do ensino regular. Professor, quantas vezes você verificou que na sua sala havia algum aluno público-alvo da educação especial e você ficou em dúvida sobre o que fazer? Essa dúvida é comum, é normal e nós temos realmente algumas dificuldades porque não entendemos muito bem como é que funciona a educação inclusiva, qual é a proposta da educação inclusiva. E a proposta da educação especial inclusiva é exatamente caminhar conforme o aluno aprende e não conforme nós ensinamos. É importante ter objetivos bem claros, bem específicos. É importante ter a clareza de onde queremos chegar e saber verificar os resultados para conseguir ver a evolução. Então hoje eu quero sugerir de uma maneira bem prática, em 5 passos, como você, professor, pode estruturar um trabalho com adaptações curriculares que vai possibilitar o seu acompanhamento e a evolução do seu aluno. Primeiro passo, observação. Esse é fundamental, é o principal. Eu preciso conhecer o aluno. Não existe receita para adaptações curriculares, não existem receitas ou manuais que ensinem a trabalhar com os alunos público-alvo da educação especial. Cada aluno é um aluno, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma necessidade diferente e uma potencialidade diferente. E isso acontece com quem também não é público-alvo da educação especial. E isso acontece com todas as pessoas. Com os alunos da educação especial, eu preciso primeiro observar. Dedique tempo a essa observação. Não tenha pressa de procurar atividades, de procurar o que fazer, de traçar planos, o que é que eu faço. Eu vou buscar atividades aqui e ali. Primeiro passo, conhecer o aluno. Fica difícil se relacionar com alguém e fica difícil suprir as necessidades de alguém que a gente não conhece. Então, crie vínculo, observe, não faça intervenções. Se você não conhece o aluno ainda, se ele é novo, ofereça a ele as mesmas coisas que você oferece para os outros e vai observando as respostas que ele vai te dando. Vai observando as reações, vai observando como ele caminha. E faça suas anotações, registra o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu, onde ele teve dificuldade. Todas as informações são preciosas. Como ele lida na sala, com o grupo, com os amigos, como ele se comunica, como ele se socializa, como é o seu temperamento, como ele reage frente à diversidade das situações do dia a dia. Registra todas as observações que você faz. Esse é um registro seu, é para sua consulta. Registra tudo e tenta observar e definir bem direitinho quais são os pontos em que o aluno tem dificuldades e quais são os pontos em que ele tem potencial, em que ele já sabe fazer alguma coisa. Um exemplo, você pode ter um aluno que ainda não domina todo o sistema de escrita, por exemplo. Ele não lê com fluência, não domina a escrita ainda com fluência. E o que você pode fazer sem ser exatamente com a leitura e escrita? A leitura e escrita você já sabe que ele não sabe muito bem. Isso precisa ser trabalhado? Sim. Mas a partir de um ponto que ele já saiba. Então eu vou partir do que ele sabe em direção àquilo que ele ainda não sabe. Então o primeiro passo é muito importante conhecer o aluno. Muito importante conhecer o aluno e definir quais são as dificuldades e quais são as potencialidades. Observe esse aluno, se possível, fora de situações que se resumam a sala de aula, cadeira, mesa, lápis e papel. Então, como é que esse aluno se comporta com os outros no pátio, numa brincadeira, na cantina? Ele sabe comprar alguma coisa, ele sabe fazer um troco, ele se serve sozinho, ele sabe resolver as questões ali do dia a dia. Observe essas coisas, vai anotando tudo isso. Quanto mais informação, melhor vai ser o seu direcionamento para esse trabalho. Isso definido, vamos para o segundo passo, coletar informações.
coletar informações com a família a respeito dos anos escolares anteriores, a respeito dessa caminhada escolar que ele já fez, a respeito de atendimentos clínicos, se ele teve algum, a respeito de tratamentos, enfim. Você já fez a sua observação, esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, colete dados então para acrescentar às suas observações. Porque o primeiro passo são as suas observações, para que você seja imparcial. Então, a primeira observação é a sua, sempre a primeira. Depois você enriquece a sua experiência com as experiências dos outros, da família, de colegas também. Terceiro passo, então, você já tem as suas observações, você já tem as informações da família, do histórico clínico, agora é hora de planejar o que fazer. Agora você já sabe aonde esse aluno tem dificuldade e aonde ele tem potencialidade, aonde ele já sabe fazer. Agora é só planejar. Veja quais são as dificuldades. Por exemplo, o aluno que não sabe ler e escrever direito, mas que sabe desenhar, que sabe falar, que tem uma conduta, uma expressão mais autônoma. O que ele precisa aprender agora? Essa é a pergunta. O que ele precisa aprender agora? Veja que essa pergunta define tudo. Porque não é o que eu quero ensinar, não é o que está escrito no livro, não é o que está escrito no currículo, é o que ele precisa. Lembrando que para a educação especial, nós priorizamos o ensino funcional. Primeiro, é aquele ensino que ele vai colocar em prática na vida diária. Nas pequenas coisas do dia a dia, ele precisa aprender aquilo, é fundamental para a sobrevivência. Esse é o primeiro ensino. O segundo é o acadêmico, é aquele ensino mais refinado, mais abstrato, que nem sempre tem aplicabilidade real na vida diária. Prioridade para o aluno com deficiência, seja ela qual for, autonomia. Nós precisamos fornecer possibilidades deste aluno ser autônomo o máximo possível. Com este aluno que eu estou dando exemplo, né, que não sabe ler e escrever, de repente ele está lá no ensino médio já, e você está trabalhando conteúdos de gramática ou de literatura, de coisas altamente abstratas e subjetivas e sem muita aplicabilidade na vida diária. O que esse aluno precisa aprender? Esses conteúdos de gramática e de literatura? Ou ele precisa, por exemplo, saber escrever o nome, o endereço, o telefone? Veja, o que é prioritário? Estabeleça o que é prioritário. Para a vida prática, obviamente, será escrever o nome, né, o próprio endereço, o telefone, enfim. Esse é o objetivo. Você já definiu o que fazer, o que ensinar. Já está definido. Então, os meus alunos lá daquela série estarão vendo conteúdos mais subjetivos, né, de acordo com a série, e este aluno verá aquilo que ele tem necessidade. Ah, mas vai ficar diferente dos outros da sala, Kátia? Isso não é exclusão? Isso pode? Existe uma série de discussões a respeito desse assunto. Existe uma polêmica em volta disso. E você tem liberdade de pensar como quiser. Essa é a minha opinião. As pessoas precisam aprender a respeitar os limites das outras e a oferecer às outras pessoas aquilo que elas realmente necessitam. Então, de que adianta, na minha opinião, ensinar um aluno com deficiência intelectual esses conceitos extremamente subjetivos se ele não consegue, talvez ainda não domina a escrita do próprio nome? Ensina para ele aquilo que é útil para a vida prática dele. Existe uma possibilidade de evolução. E a partir daí, eu posso chegar a lugares muito altos. Não no mesmo tempo que os outros, e nem da mesma forma. Mas eu posso chegar a lugares muito altos. Talvez um dia, sim, ele consiga aprender os mesmos conteúdos subjetivos e complexos do ensino médio.
é uma progressão. Não adianta tentar ensinar o complexo ou exigir o complexo se eu ainda não conheço o simples, se eu ainda não conheço o fundamental, o alicerce. Os professores precisam dar a estrada para o aluno trilhar e deixar que ele caminhe. Onde ele vai chegar? Também não cabe a nós colocar limites nessa caminhada. Então, comece com pequenos passos e dê a estrada para ele caminhar. Bom, planejamento, definir o que ele precisa aprender. Ele precisa aprender a escrever o nome, o endereço, o telefone. Esse é o meu objetivo, tá muito claro o que eu preciso trabalhar com ele. E os outros da sala? Os outros da sala têm outros objetivos. Esse objetivo é para o meu aluno. Agora, eu vou procurar atividades que sejam coerentes com este objetivo. Veja que eu não vou ficar o tempo todo aflita procurando o que dar, o que é que eu vou dar. Quando você se pergunta o que eu vou dar, é porque talvez você não tenha ainda um objetivo. Quando você fixa um objetivo, você não se desgasta procurando o que dar, porque você sabe o que procurar e onde procurar. Então aí sim, é hora de procurar atividades, é hora de definir as metodologias, é hora de definir os recursos e colocar isso tudo no seu plano de ação. Kátia, eu preciso fazer adaptações curriculares de tudo? De todos os conteúdos que eu vou trabalhar? Não, nem sempre você vai precisar. Depende da necessidade do aluno, depende do suporte que ele precisa. Nem tudo exige adaptação. Existem coisas em que você vai adaptar os objetivos, eles serão diferentes dos outros objetivos em que os outros alunos têm que alcançar. Existem possibilidades dos objetivos serem os mesmos, mas as atividades serem diferentes, o desenvolvimento ser diferente. Enfim, não existe uma regra. O que vai te direcionar é exatamente o aluno. Quem vai dizer para você o que fazer é exatamente o aluno. Ande conforme ele anda. Lembre-se, não é como se ensina, mas como se aprende. E aí vamos para o passo 4. Vou colocá-lo em prática. Vamos trabalhar tudo aquilo, com todos os recursos, as metodologias, tudo aquilo que eu planejei. E ao mesmo tempo em que eu vou executando, eu vou observando se eu preciso retroagir, se eu posso avançar, se ele está compreendendo tudo, como é que o processo está caminhando. E este planejamento precisa ser muito flexível. Então, eu dou a sugestão sempre que você faça um planejamento de adaptações curriculares a curto prazo, para que você consiga e para que o aluno também consiga ver algum resultado mais rápido. Isso motiva tanto o aluno quanto o professor. Quinto passo, então, avaliação. Muito bem. Ele chegou ao objetivo, meu objetivo era que ele aprendesse a escrever o nome, o endereço e o telefone. Ele conseguiu? Ótimo. Ele tem que ter uma nota coerente com o alcance do seu objetivo. 8, 9, 10? Sim! Já falamos disso, tem um vídeo aqui a respeito do cinquinho básico dos alunos público-alvo da educação especial. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Ele pode tirar notas altas, então? Sim! Se ele alcançou o objetivo fixado para ele, claro. E ele pode também tirar notas baixas? Sim, se ele não alcançou o objetivo fixado para ele. O sistema de notas é exatamente o mesmo. O aluno não pode ser avaliado pela sua condição. Eu não posso dar uma nota para ele porque ele é deficiente intelectual, ou porque ele é surdo, ou porque ele é cego, ou porque ele é alto, ou porque ele é baixo, ou porque é branco, ou porque ele é negro. Ninguém tem notas pela sua condição, tem notas pela sua produção. O conhecimento do aluno tem que ser considerado, e é o conhecimento do aluno que define a nota que ele vai ter, não é a condição dele. Novamente, eu insisto, se você não viu esse vídeo ainda a respeito de alunos público-alvo da educação especial que só tiram 5, assista, você vai entender um pouquinho melhor. São esses os 5 passos. Tente fazer e depois comente aqui se funcionou, como é que a coisa está caminhando, se está dando certo, se você precisa de alguma ajuda.
Comente, inscreva-se no canal, compartilhe com os colegas. Acho que esses 5 passos são bem claros e não são difíceis de serem praticados. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Um beijo!